Milhões de pessoas ao redor do mundo anelam a segunda vinda de Jesus e verão que este mundo é um Titanic que se precipita a um iceberg e clamam ao Senhor: salva-nos! Esse é o clamor de muita gente que clamam pela volta de Jesus. Mas poucos se dão conta do que realmente deve acontecer antes que Cristo possa vir pela segunda vez. As palavras de Jesus em Mateus 24:14 nos lembram que Jesus é misericordioso, de modo que ele não virá até que todos tenham tido o privilégio de ouvir a mensagem do Evangelho, que é o único que pode prepará-los para a segunda vinda. São palavras familiares para vocês, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E diz em Apocalipse 14, de 6 a 12, que fala de 3 anjos que proclamam o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Isso simboliza a obra de uma igreja que foi confiada por Cristo, que é o Evangelho, as boas novas de salvação para ser proclamada a todo mundo. E temos também Apocalipse 18, que descreve a obra de outro anjo que vem reforçar a obra dos 3 anjos. Se trata de um quarto anjo que se une aos 3 anteriores. Diz em Apocalipse 18:1, e a terra foi iluminada com a sua glória. Virá então a advertência final, a proclamação final do Evangelho, que mostra o juízo final, e assim Jesus poderá voltar. Se chama juízo pré-advento, antes do retorno de Jesus. Mas antes que a igreja possa ser fortalecida para proclamar tal mensagem, em nível mundial deve vir a bênção da chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo que corresponde a esse quarto anjo de Apocalipse 18. E a isso eu quero relacionar João 16:8, que ao falar do Espírito Santo, Jesus disse o seguinte: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Mas, se ligamos isso com a chuva serôdia, vemos uma mensagem própria do dia da expiação. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. É o seu dom final de arrependimento. Não é por acaso o dia da expiação uma mensagem de arrependimento? Agora, o santuário celestial não pode ser purificado do pecado até que nossos corações na terra sejam purificados pela obra do Espírito Santo. Muitos de nós temos nossos computadores e estamos inscritos na nuvem. Vocês sabem o que é a nuvem, não é verdade? Os que trabalham com a nuvem trabalham com os seus arquivos, eles os sobem pela internet e armazenam onde é chamado nuvem. Então, se eles perdem seus arquivos da internet, eles podem baixá-los do que nós chamamos nuvem. Amados irmãos, o santuário celestial é a nuvem para os seus caracteres. O santuário celestial tem o registro dos seus caracteres de vossa vida, armazenamento remoto dos seus caracteres de vossa vida. Agora, somente conhecer sobre a purificação do santuário celestial, que é a doutrina distintiva dos adventistas do sétimo dia em conexão com a salvação pela justiça pela fé, não é o suficiente. Saber somente sobre a profecia dos 2.300 dias, 1.300 dias finalizam em 1844, e que então o santuário seria purificado, não é o suficiente. Então apresentaremos hoje a purificação do santuário em um nível prático para que possamos entender. Vamos nos referir à purificação do santuário como juízo investigativo. Essa expressão juízo investigativo não aparece na Bíblia. Tampouco aparece na Bíblia juízo pré-advento.
mas ambas expressam uma verdade que está em Daniel 7 e Daniel 8. Essa expressão, juízo investigativo, foi feita por um pioneiro, escritor adventista, e Ellen White e Ray Smith a usaram. Ela usou no grande conflito, e para alguns de nós, ou quem sabe para muitos, produz terror no coração em pensar que agora mesmo está se realizando uma investigação sobre nossas vidas. Desde então, há muitos quadros que têm atraído a nossa atenção, com a cena dos crentes indefesos diante do trono de Deus que está julgando com os 10 mandamentos. Nos dá consolo ao saber que Jesus, nosso sumo sacerdote, está ao nosso lado com a sua mão em nosso ombro. Mas estamos tremendo de medo diante desse implacável grande juiz. Mas eu queria que hoje tirássemos todo o temor do juízo investigativo, para que possamos compreendê-lo em um sentido prático, entendendo o que acontece em nosso dia a dia. Então eu começo fazendo uma pergunta. O Espírito Santo é amigo de vocês? Vocês dizem, claro que sim. Mas eu gostaria de lembrá-los de que Jesus disse que a primeira obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. E isso consiste para nós o dom do arrependimento no dia da expiação. Agora, é divertido sermos convencidos dos nossos pecados pessoais? Vamos considerar assim. Você vai ao médico, ele pede exames e verifica que você está com uma doença terminal. A questão é que você não se sente doente, você se sente saudável. Você não se preocupava com a sua saúde até que foi ao médico e recebeu o seu diagnóstico. Mas o médico confirma a você de que a menos que você tome medidas, acontecerá algo grave. Isso não é nada divertido. O médico é o seu amigo. Está ao seu lado. Ele não está mentindo. Agora, suponha que o médico tenha muitos pacientes, todos eles com uma doença terminal, que não querem admitir que têm. E suponha que todos eles rejeitam o conselho do médico para fazer algo, mesmo sabendo que o médico é genuinamente seu amigo. O médico estaria feliz sabendo que todos os seus pacientes rejeitaram seu conselho? Com certeza não estaria. Seria possível pensar em um paciente preocupado com a reputação e a felicidade do seu médico? Alguma vez vocês pensaram em fazer feliz o seu médico? Os pacientes estão sendo guiados pelo pensamento do eu primeiro. Poucos perguntam para o médico, como o senhor está hoje? Eles pensam em seu bem-estar, se sentem felizes. Poucos vão ao médico interessados na vida dele. Alguém se preocupa com o médico de que ele possa ser demitido de sua obra. As boas novas é que o Espírito Santo é o nosso médico. Ele está convencendo o mundo do pecado, isto é, a você e a mim. As más notícias é que a maioria de nós, mesmo necessitando de ajuda, rejeitamos suas tentativas de nos convencer do pecado. E assim Satanás espera que finalmente o Espírito Santo seja desacreditado ao fazer parecer sua obra um grande fracasso. A esperança final de Satanás é que o povo de Deus rejeite também a reprovação do Espírito Santo e assim participe da ruína geral que se aproxima de toda a terra. Mas há melhores razões de escutar a convicção do pecado do que a preocupação por nossa própria salvação. Porque o Espírito Santo é o representante de Cristo. A sua obra é convencer o mundo
do pecado, da justiça e do juízo. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já foi condenado. E ao escutar e receber sua reprovação, abandonando o pecado do qual o Espírito Santo te dá convicção, você está honrando a Cristo em sua última batalha desse milenar grande conflito contra Satanás. Pode ver que o Espírito Santo é o seu amigo. Seja também amigo dele. Dê graças por sua obra. Depois de ter sido crucificado, Cristo deixou o planeta. Por quê? Porque pelo crime do Calvário, a humanidade deixou Cristo fora deste mundo. Por isso teve que ir e abandonar este mundo, pelo crime da humanidade ao crucificá-lo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Espírito Santo no lugar de Jesus. Não abandonou o mundo, deu ao mundo o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E isso foi possível somente por uma poderosa razão, somente uma. Enquanto estava sendo assassinado, Cristo estava pedindo o seguinte: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E o Pai perdoou ao mundo e assim aceitou a oração de Jesus na cruz. E isso tornou possível que Jesus desse o dom do Espírito Santo à humanidade, a cada um dos habitantes deste planeta. Paulo disse que os poderes terrenais, municipais, estaduais, etc., são decretados por Deus. Em outras palavras, não poderia conduzir essa obra de um modo mais seguro, a não ser que o Espírito Santo estivesse no mundo restringindo o mal que fermenta os corações de todos aqueles que estão em inimizade contra Deus. Mas agora, quando a humanidade entra em acordo para extinguir o Espírito Santo, e vemos que isso está acontecendo, não é verdade? O que acontecerá? Assim, como podemos saber que temos recebido o Espírito Santo? Porque há um inimigo que quer nos confundir. E no grande dia final haverá uma multidão surpresa ao ouvir Jesus dizer: Nunca vos conheci. Eles protestarão dizendo: Diante do Senhor temos comido e bebido, e nas nossas praças ensinastes. Mas ele lhes dirá: Eu não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, todos vocês praticantes da maldade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Lucas 13, de 26 a 28. Mas o que deu errado? Estas pessoas estavam tão confiantes em uma experiência que para elas tinha sido formidável, mas elas tinham sido enganadas. A verdade é que a mera emoção ou mero êxtase pode ser produzida pelo consumo de drogas, por dança ou pelo barulho de uma bateria, mas isso não o leva a receber o Espírito Santo de Jesus. Em Lucas 6,46, Jesus pergunta: Por que me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Para Jesus, os falsos seguidores ou a hipocrisia não tem espaço. Jesus diz aos seus discípulos: Aquele que me ama, guarda a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos morada nele. Então é mais importante estarmos seguros de que compreendemos a verdade. Nos auto-enganar nisso acabaria em tragédia. E por isso, Jesus nos insta a recordar isso em 1 João, capítulo 4, do versículo 1 a 3. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Em outras palavras, há um verdadeiro Espírito Santo e, amigos, há uma astuta falsificação do Espírito Santo. E precisamos compreender isso e distingui-los. O Espírito Santo ensina de um Jesus que veio muito próximo a nós, que veio na carne e por seu amor nos ensina a obedecer os seus mandamentos. O falso Espírito Santo promove os sentimentos e êxtase, motiva a desobediência à lei de Deus. Jesus disse aos seus discípulos como reconhecer o verdadeiro dom do Espírito Santo. João 16, de 7 a 8 diz: Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a primeira obra do Espírito Santo não é nos adular, nem sequer nos deixar acomodados, como se tomássemos um remédio e não sentíssemos mais dor. Se há algo ruim em nosso corpo, o remédio pode nos enganar, fazendo-nos pensar que tudo está bem, mas que na verdade o nosso corpo precisa de um tratamento, inclusive uma cirurgia. O Espírito Santo coloca o seu dedo dolorosamente em nosso pecado, que está profundo em nosso coração, e nos faz conscientes desse pecado. Sem o Espírito Santo é impossível que tenhamos sábio conhecimento e senso do nosso pecado. Porque os nossos nervos espirituais estão anestesiados pelo pecado e não podemos sentir a dor que ele traz. Em Apocalipse 3,17, Jesus diz que nós não conhecemos a nossa verdadeira condição. Isso é porque, na verdade, não conhecemos a realidade da nossa verdadeira condição. Mas o Espírito Santo nos dá a convicção da nossa inimizade contra Deus, a qual é a verdadeira raiz do pecado. A essência da humanidade é essa inimizade que se manifestou com a morte do Filho de Deus na cruz. Todos os demais pecados emanam dessa raiz. E no dia de Pentecostes, os discípulos disseram a verdade à multidão que ali se encontrava. Atos 2,36 diz assim: Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando o povo soube disso, ficou profundamente preocupado. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? Aquela foi uma genuína convicção do pecado produzida pelo Espírito Santo. Agora, na verdade, não somente os judeus e os romanos crucificaram a Cristo. Na verdade, não somente eles foram culpados, toda a humanidade é culpada, pois todos nós somos somente uma pessoa diante de Deus. Romanos 3,19 diz que todo mundo seja condenável diante de Deus. Não somos realmente conscientes disso até que o Espírito Santo nos convence. Achamos que estamos bem e ficamos orgulhosos de nós mesmos, de nossa espiritualidade, e rapidamente nos dirigimos ao nosso Pai Celestial como Papai. Mas a nossa mente natural fica satisfeita em considerar o pecado como um mero erro, que nos priva de algumas regalias. Não nos damos conta nem aborrecemos a profunda inimizade contra Deus e o egoísmo que há no pecado. Não há esperança para a nossa cegueira, a não ser pelo dom do Espírito Santo. Agora, como o Espírito Santo ministra em nossos corações uma profunda convicção do pecado, aos nossos frios, orgulhosos e autossatisfeitos corações? A resposta é pela revelação do amor de Cristo na cruz, como ele ministrou essa mesma convicção ao povo no Pentecostes. Podemos lavar um vestido ou uma camisa branca, que ela está limpa, que está branca, então a estendemos para que ela se seque.
e se então cai neve, podemos ver que o que pensávamos que era branco parece um desluzido cinza. O profeta Isaías pensava que ele era bom, uma boa pessoa. Estava satisfeito com ele mesmo, até que teve uma visão da santidade de Deus. Então ele disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até que recebamos o dom do Espírito Santo, até que isso aconteça, nunca teremos uma verdadeira conversão do coração. Continuaremos nos considerando bons. Falando de um povo orgulhoso e satisfeito consigo mesmo, Jesus disse isso em Mateus 9:12. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. O único povo que ele veio curar é aquele que estava enfermo. O único povo que ele veio alimentar é aquele que estava passando fome. O único que lhe dá a água da vida é aqueles que têm sede. Ninguém pode ser orgulhoso e ser verdadeiramente sábio, nem pode estar satisfeito consigo mesmo e ainda ser sábio. Quando estamos cheios de autossuficiência, nem sequer começamos a viver ainda. Somente existimos em um paraíso de tolos. A visão da cruz de Jesus nos ministra a vida eterna hoje, se a recebemos com humildade. E nela vemos que não temos nenhuma justiça própria. Ela é 100% imputada por Jesus Cristo. Ao contemplar a cruz, os nossos olhos cegos são abertos e vemos quão nus estamos em sua presença. Ouçam como o apóstolo Paulo, que entendeu essa verdade, orou por nós. Efésios 3,14 diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O centro das boas novas de Jesus constituem as dimensões gigantescas do amor ágape. Essa é a realidade mais gloriosa que jamais pudemos conhecer. Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Isso significa, amigos, que podemos dizer não a toda tentação, se é interna ou externa, e dizer sim ao Espírito Santo. Significa que podemos nos converter verdadeiramente à obediência à lei de Deus, de maneira que podemos dizer como Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Isso não significa uma pura perfeição da carne. O pecado tem a ver com a sua vontade, sua escolha e sua intenção. Com relação a isso, Ellen White diz em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 177. O pecado da maledicência começa com a alimentação de maus pensamentos. Aí está a lição: alimentar. Um pensamento impuro tolerado, um desejo pecaminoso acariciado, e a pessoa é contaminada e sua integridade comprometida. Se não quisermos cometer pecado, temos de evitar seu princípio.
Novamente a lição. Cada emoção e desejo tem de ser mantido em sujeição à razão e à consciência. Todo pensamento pecaminoso tem de ser instantaneamente repelido. Novamente a lição. Nenhum homem pode ser forçado a transgredir. É preciso primeiro obter seu próprio consentimento. A pessoa tem de propor-se a praticar o ato pecaminoso antes de a paixão poder dominar a razão ou a iniquidade triunfar sobre a consciência. A tentação, por forte que seja, nunca é desculpa para o pecado. Lutero disse sabiamente que não podemos evitar que os pássaros sobrevoem nossas cabeças, mas podemos evitar que façam ninhos em nossas cabeças. O Senhor não nos pede mais do que fez o nosso Salvador. Ele foi tentado em tudo conforme a nossa semelhança, mas constantemente escolheu dizer não à tentação. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, da vontade do Pai, João 5,30. Pela graça de Deus, podemos escolher constantemente dizer não ao nosso eu pecaminoso e a todos os seus clamores, por mais insistentes que sejam. E é precisamente isso que conduz à fé do Novo Testamento. Considerar a Cristo contínua e inteligentemente como Ele realmente é, transforma o crente em um perfeito cristão, pois pela contemplação somos transformados. Alguém poderia perguntar se isso significa se o povo de Deus vencerá meramente sobre o pecado conhecido ou vencerá sobre todo o pecado, inclusive aqueles que são desconhecidos. E essa é uma boa pergunta, pois o ministério de expiação final de Cristo capacitará o povo a vencer todo o pecado, inclusive agora aqueles que são desconhecidos. Os dois maiores pecados de toda a história eram desconhecidos. A oração de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esse foi o primeiro dos seus maiores pecados. O segundo é o terrível pecado de Laodiceia, de mornidão, que na realidade é o legalismo, o qual é devido a uma condição de desconhecimento. Pois Jesus lhe disse: não sabes. O Senhor não pode trasladar pecado ao seu reino eterno, inclusive aquele que está enterrado abaixo da superfície do consciente. Se o fizesse, essas sementes enterradas brotariam rapidamente e contaminariam o universo. O ministério prático e simples do Senhor, que Ele está realizando agora, nesse tempo de purificação do santuário celestial, se explica assim: se deu a si mesmo por nossos pecados, mas não os tirará sem a nossa permissão, embora Ele os tenha comprado sem a nossa permissão. Sempre será a minha escolha se eu prefiro conservar os meus pecados do que a ter Jesus. Então, daqui em diante, pode haver alguma dúvida em seguir com algo que Deus me mostra que é pecado? Seguirás com ele quando ele é mostrado? Quando o pecado lhe é mostrado, diga: prefiro ter a Jesus do que a isso. Simplesmente diga ao Senhor: Senhor, eu faço a escolha agora. Eu escolho o Senhor. Acabou, eu tenho algo melhor. Aonde mais poderíamos encontrar a maneira de sermos dissuadidos de nosso pecado, quando essa é a misericordiosa obra do Espírito Santo? Alguns encontraram alguma maneira, mas o Espírito de Deus contribuiu com algo que nunca haviam visto antes. Mas o Espírito de Deus foi mais profundo do que nunca. Revelou coisas que nunca haviam visto antes. Então, ao invés de agradecer ao Senhor por lhes mostrar a impiedade e abandoná-la, e ao invés de agradecer ao Senhor por ter muito mais dele do que nunca antes, começam a desanimar-se. E começam a dizer: que farei? Meus pecados são tão grandes. Se o Senhor nos mostra pecados que nunca antes havíamos visto, isso somente mostra que Ele escava profundamente.
e finalmente chegará ao fundo. E quando encontra a última coisa suja ou impura, a qual não está em harmonia com a sua vontade, e nos mostra, e nós dizemos, prefiro ter a Jesus do que a isso, então a obra estará completa. E o selo do Deus vivente poderá ser posto sobre nosso caráter. Esse é o juízo investigativo, é pessoal. O que prefere ter? A completude, a perfeita plenitude de Jesus Cristo, ou ter menos do que isso, com alguns de vossos pecados encobertos que nunca cheguem a conhecer? Como poderia ser revelado em nós esse selo de Deus, que é a marca do seu caráter perfeito, quando há pecados em nós? Deus não pode colocar em nós o selo do seu perfeito caráter se ele não estiver em nós. Por isso, ele tem que escavar bem profundo, até lugares bem ocultos que nunca havíamos suspeitado, porque não podemos conhecer o nosso coração sem o Espírito Santo. Ele purificará o nosso coração e levará para a luz até o último vestígio de maldade. Permita ao Espírito Santo que continue o seu trabalho, permita que continue sua obra de busca. Se o Senhor tirasse os nossos pecados sem que nós os conhecêssemos, que bem isso nos faria? Isso simplesmente seria fazer de nós máquinas. Nós somos instrumentos como uma inteligência, não como uma picareta ou uma pá. Nós seremos usados pelo Senhor, deixando-o fazer as nossas escolhas. Esse é o juízo investigativo. É algo pessoal com o Espírito Santo, para mim e para vocês. E é isso que fala o apóstolo Paulo em Hebreus 9,14, que passo a ler agora. Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ellen White apoia firmemente esse conceito. Ela disse isso. As suas circunstâncias que mudam periodicamente, se não diariamente, têm servido para mostrar os novos defeitos do seu caráter. Isso aconteceu com vocês algumas vezes, certo? Acontece algo inesperadamente e, lamentavelmente, a impaciência aparece novamente. O rosto fica avermelhado e a impaciência aparece nessa nova situação. Isso simplesmente aparece para mostrar os defeitos que já estavam em nós. O Espírito Santo simplesmente permitiu que saíssem para a superfície e eles estavam lá, escondidos. A citação segue dizendo: mas não se revela nada a não ser o que estava em vocês. Ele busca em cada compartimento da mente, detectando todo auto-engano oculto. Em outra citação, ela diz: cada um possui traços de caráter, todavia ignorados, e que devem ser postos em evidência pela prova. A purificação do santuário detecta pecados desconhecidos. Deus revela os defeitos escondidos, o maquinário moral do coração. Ao acabar o grande dia da expiação, a igreja remanescente estará plenamente consciente da pecaminosidade da sua vida. Assim que o ministério do santuário purifica o coração de pecados que antes eram desconhecidos. A crucifixão de Cristo é o pecado mais profundo e inconsciente da humanidade. E o juízo final revelará o conteúdo escondido no inconsciente do pecador não arrependido. A relação entre essa verdade e a revelação da justiça de Cristo é muito próxima. Cristo estava no lugar e tinha a natureza de toda a raça humana. Nele se encontraram todas as debilidades da raça humana.
de modo que toda pessoa na face da terra que é tentada, no mais mínimo que seja, encontra em Jesus Cristo poder para vencer essa tentação. Para toda alma há em Jesus Cristo vitória contra toda tentação e libertação desse poder. Essa é a verdade. Com certeza, algumas vezes vocês já disseram, mas se Jesus perdoa os seus pecados, ele não os joga no fundo do mar e se esquece deles? Miqueias 7,19 diz que, quando confessamos os nossos pecados, o Senhor promete jogar no fundo do mar todos os nossos pecados. Se um barco se afunda no fundo do mar, se perde para sempre. Mas se desaparece da vista, não significa que desaparece da mente. Se Deus lança todos os nossos pecados no fundo do mar, por que deveríamos ter um juízo investigativo? Isso parece paradoxal. Vamos ver e com isso vamos terminar. Na época de Miqueias, se afundasse um navio no oceano, ele desaparecia das mentes para sempre. Mas hoje não seria igual, pois há um grande negócio para aqueles que mergulham para investigar navios afundados no oceano. Inclusive, os restos do Titanic são investigados no Atlântico Norte, que descansa no fundo do mar desde aquela noite de abril de 1912. Não, amigos, lançar os nossos pecados nas profundezas do mar poderia não ser o fim dos seus pecados, pois seguimos sendo seres humanos. E seguimos tendo uma natureza pecadora. E como um cachorro, poderíamos comer o nosso próprio vômito. Me desculpem por esse exemplo vívido, mas nós, seres humanos, temos essa capacidade. Assim que lançar os nossos pecados nas profundezas do mar, poderia não ser o suficiente. As profundezas do oceano não são um lugar de descanso eterno. Quando Deus tornar novo esse velho planeta, ele limpará todos os restos e ruínas da sua superfície. Mas eu compreendo que ele limpará todos os oceanos, e há muito lixo nele. O céu não será o que desejamos se o fundo do oceano continuar contaminado com restos que nos recordam do cruel final desta terra, assim como se sucatas de carros e edifícios queimados continuassem a cobrir essa nova terra. Algum dia serão revelados os segredos escondidos de todo naufrágio e de todo acidente aéreo. Então devem ser revelados os pecados que estavam escondidos, inclusive ao nosso conhecimento. E para aqueles que estão prontos para o retorno de Jesus, isso significa que tudo tem que ser feito com antecedência e trazido à luz em um juízo antes desse retorno. Mas essas não são más novas, são realmente boas. São realmente boas porque quanto mais profundo está o conhecimento dos vossos pecados, mais profundamente estará preparado o seu coração para apreciar a superabundante graça de Deus. E ninguém poderá estar feliz na volta de Jesus a menos que tenha aprendido essa lição.